Graça e paz, meus amados irmãos. Daqui fala vosso amado irmão, apóstolo Ricardino, a partir do Monte da Restauração. Essa é a minha morada e eu estou aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor convosco. Essa palavra baseada no livro escrito pelo profeta Abacuque, no capítulo de número 3. No verso 2 diz o seguinte: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Abacuque é conhecido como profeta do avivamento, não é? E neste dia eu quero falar sobre os precursores do avivamento. O que precede o avivamento? O que faz o avivamento acontecer? Mas antes eu quero explicar o que significa avivar. Avivar significa tornar vivo, tornar algo ativo. Avivar é despertar. Então o profeta vai orar para o Senhor tornar viva a sua obra no meio do seu povo. E o tema avivamento é um tema, na verdade, que muitos têm pregado, muitos têm falado sobre ele. Mas nós precisamos entender o que ocorre, o que faz o avivamento ocorrer, o que faz o avivamento chegar. Na verdade, devemos entender também que Deus, a sua vontade primordial não é avivar o mundo. A vontade de Deus é avivar a sua obra. Abacuque não orou para Deus avivar o mundo, para Deus avivar os caldeus. Abacuque orou para Deus avivar a sua obra. Então o que precisa de avivamento não é o mundo. O que precisa de avivamento é a igreja. A igreja precisa tornar-se ativa na obra do Senhor. Mas como é que a igreja pode tornar-se ativa na obra do Senhor? Aqui vai o primeiro item, o primeiro elemento necessário, fundamental, que é o maior e importante precursor do avivamento na terra. O que é isso? O conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz em Oséias 4,6: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E continua dizendo: se tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Conhecimento de quê? Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na verdade, não existirá o verdadeiro e genuíno avivamento sem antes termos o conhecimento do genuíno e verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, antes, porém, precisa manifestar-se para nós. Devemos conhecê-lo para depois fazermos ele conhecido ao mundo. Este conhecimento de Deus gera temor nos corações. O homem, a mulher que genuína conhece ao Senhor, teme ao Senhor. Este temor do Senhor, a Bíblia vai dizer que é o princípio da sabedoria. A sabedoria de Deus tem um princípio. Qual é o princípio? O temor. Mas jamais temeremos alguém que a gente não conhece. Por isso é necessário termos o conhecimento de Deus. Porque quando o que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus é saber dos seus atributos, quem Ele é, a sua soberania, a sua santidade, a sua onipresença, onipotência, onisciência. Devemos saber que Deus não é como homem, não é como vosso amado irmão que está pregando a palavra, não é como tu que me ouves, não. Deus é soberano, é poderoso, é terrível, é tremendo, é glorioso e santo. Aleluia. É isso. E o segundo precursor do avivamento é a oração. Não podemos deixar esse item, esse elemento muito importante. O elemento fundamental e muito importante para o avivamento é a oração. Abacuque falou sobre o avivamento no momento que ele estava orando. O maior problema da igreja moderna é que fala muito sobre oração, conhece muito sobre oração, mas não ora. Deus quer que a gente conheça sobre oração, mas que a gente tenha vida de oração. É necessário. O conhecimento genuíno, que é o primeiro elemento, ele nos leva a orar da maneira eficaz diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso é necessário orar.
profeta Elias orou diante do povo de Deus, ao Deus vivo de Israel. Ele orou para que Deus trouxesse um grande avivamento em Israel. Quando ele orou eficaz, fez orações baseadas na palavra, dizendo: Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Quando ele fez uma oração terrível, baseada na vida de pessoas que genuinamente andaram com Deus, Deus respondeu, porque ele disse que era necessário que o povo conhecesse que o seu Senhor é Deus, e que ele era o seu servo. E conforme a sua palavra, Elias fizera tudo aquilo que fizera naquele momento. Como é que Deus respondeu? Respondeu com fogo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Jeremias capítulo número 33, versículo 3 diz: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. A Bíblia diz em Mateus capítulo número 17, versículo 21, essa carta não sai em primeiro lugar, senão por meio de oração. É necessário orar. Jesus era o homem de oração. A igreja primitiva recebeu o derramar do Espírito, esperando o Espírito Santo, não no seminário teológico, não num curso bonito. É bom fazer seminário teológico, é bom tirar curso de teologia, porque gera conhecimento, entendimento de coisas que nós não sabíamos. Talvez sem este curso a gente não terá conhecimento. Entretanto, você precisa entender que sem atitude, sem vida de oração, você jamais poderá ver a glória de Deus. Não são conhecimentos humanos que geram este poder avivalístico de Deus. E a igreja precisa orar. Não é oração simplesmente de 15 minutos. Uma oração de 15 minutos não abate os principados, não destrói as muralhas das trevas. Aquilo que se levanta contra o avivamento, os poderes ocultos, não são abatidos por um conhecimento teológico, não, mas um conhecimento teológico praticado. Um Deus que nós conhecemos e a gente mergulha na oração para conhecermos. Jó disse: antes eu ouvi falar conhecimento, mas agora eu posso ver experiência. E as experiências nós só podemos ter quando temos uma vida de comunhão com Deus em oração. A igreja precisa orar. O segundo maior precursor do avivamento é a oração. Sem vida de oração, sem resposta de Deus. Sem vida de oração, sem poder de Deus. Sem vida de oração, sem derramar da glória do Espírito Santo. Sem vida de oração, sem a manifestação da unção de Deus. Sim, se não tivermos vida profunda de oração, nós não veremos o mover da glória de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos orar. O terceiro precursor do avivamento é jejum. Jesus disse em Mateus 17, 21, esta casta não sai. Essa palavra casta quer dizer nível, classe, gênero. Não sai senão por meio de oração e jejum. A igreja moderna é a igreja que só quer comer. Igreja barriga cheia. Igreja gulosa. Sabe o que destruiu o mundo? Comida. Sabe como é que Satanás tentou Jesus? Com alimento. A primeira tentação no deserto, em Lucas capítulo número 4, foi com a comida. Sabe como que Esaú perdeu a primogenitura? Alimentação, fome. A fome levou Esaú a perder a primogenitura. A igreja está perdendo comunhão com Deus por causa do ventre. A igreja está perdendo grandes coisas de Deus. A primogenitura, por causa do ventre, tornou-se preguiçosa, só quer comer, não quer comunhão com Deus, não quer orar, não quer jejuar e quer ver o avivamento. Jamais teremos um verdadeiro e genuíno avivamento sem vida de oração e jejum. É necessário jejuar. Você que anseia pelo avivamento, você que ora para que Deus avive, você precisa orar. Você precisa jejuar. É necessário ter comunhão com Deus em jejuns. A Bíblia diz que a igreja primitiva jejuava. No capítulo 14 do livro de Atos, os apóstolos oravam, jejuavam. Misturavam a oração juntamente com jejum. Juntavam oração e jejum. O apóstolo Paulo era um homem de oração profunda e jejum. O apóstolo Paulo orava muito e jejuava profundamente. Segundo aos Coríntios 6, 5, mostra isso. No capítulo 11 do mesmo livro, versículo 27, mostra em jejuns, muitas vezes, ele jejuava muito. É necessário você jejuar.
você precisa de comunhão com Deus. Pare por um tempo. Pare por um tempo de se alimentar frequentemente. Tire tempos de jejum. Tire tempos de orações profundas com Deus. É o tempo de você avivar o teu coração. Você quer ver avivamento na tua igreja? Faça isso. Conheça a palavra. Estude a palavra. Se você quiser passar num seminário teológico, passe. Mas não passe simplesmente num seminário teológico. Passe na oração. Jejue. E você terá experiências com Deus. E estas experiências gerarão a manifestação profunda de Deus. Você se tornar ativo. Você vai ser despertador de vidas. Só é despertador quem é despertado. Se você for despertado por Deus, você despertará muitos. Esse despertar vem por meio da oração e jejum. Jejue muito. Porque a igreja, desde o princípio, era uma igreja de oração e de jejum. Deus abençoe a tua vida. Deus agracie profundamente o teu ser. Que essa mensagem seja uma mensagem de edificação para a tua vida. Que seja uma forma de Deus falar contigo. Eu quero crer que Deus falou contigo e que isso vai gerar resultados grandes de Deus na tua vida. Deus abençoe a tua vida. Deus agracie você e Deus te visite profundamente.